nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Ano Novo para você, sua família, pedindo ao bom Deus que o ano que se inicia seja também de bênçãos. Mesmo com os desafios que nos aguardam, nós somos chamados a descobrir, no meio das intempéries da vida, o verdadeiro sentido da nossa fé. No início de cada ano, a Igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, um dos mais antigos dogmas marianos, proclamado no Concílio de Éfeso em 431. Este título, Theotokos, portadora de Deus, afirma a dignidade singular de Maria, que recebeu, deu à luz e cuidou de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Este mistério, prezado ouvinte, não exalta apenas a figura de Maria, mas ilumina todo o plano da salvação, ao dizer que Maria é Mãe de Deus. A Igreja proclama que em Jesus se une perfeitamente a natureza divina e a natureza humana. Por isso, cada vez que veneramos Maria como Mãe de Deus, reafirmamos nossa fé no mistério da encarnação, no Deus que se fez homem para salvar a mim e a você, para nos conduzir, porque Deus nos ama e nos conduz, nos ampara, nos protege durante todo o nosso peregrinar sobre este mundo. Para a vida da Igreja, este dogma tem um significado profundo. Maria é a mãe da nova humanidade, modelo perfeito de fé e obediência. Porque a antiga humanidade estava mergulhada nas trevas da condenação, da perdição, que nós sabemos disso em razão da desobediência do primeiro casal, que cedeu ao orgulho do demônio e por isso chafurdou-se no pecado e, mais do que isso, colocou toda a humanidade presa ao pecado. A humanidade se tornou alcançada pelo pecado de Adão e Eva. E por isso nós podemos chamar de humanidade antiga, de humanidade perdida, sem esperança, marcada pelo desespero, pois o que o pecado produz? Tristeza, desolação, angústia. O pecado não produz nada de bom no coração da pessoa humana. Talvez o momento do pecado nós podemos considerar como bom, mas as consequências são terríveis, são dolorosas. A nossa humanidade perdeu o rumo através do pecado de Adão e Eva. Daí que Nossa Senhora é chamada de a nova Eva, ou a mãe da nova humanidade. A antiga humanidade, Eva é a mãe da antiga humanidade, mas Nossa Senhora é a mãe da nova humanidade. Ao dizer sim ao plano de Deus, ela nos ensina a acolher o mistério de Cristo em nossas vidas, permitindo que Ele, o bom Deus, também nasça em nossos corações. Veja a profundidade disso. Eva disse sim ao demônio e a humanidade se perdeu. Isso é muito importante para a gente compreender a realidade do mundo. O que é o nosso mundo? Que é um mundo que
caiu na desobediência por causa de um sim errado. Veja como é importante a gente ter presente que o sim, quando ele não é objetivo, não segue o critério da verdade, ele traz toda uma contaminação, toda uma miséria ao coração da humanidade. Essa é a grande verdade que nós estamos meditando. O sim de Eva quebrou a harmonia do jardim. Criou um dilaceramento no coração da humanidade. Eu e você nascemos com o coração dilacerado. Nós temos a concupiscência. Veja que a concupiscência é algo esquisito, tremendo, que coloca a nossa interioridade sempre inclinada para aquilo que não é do agrado de Deus. Os vícios capitais, luxúria, apego a dinheiro, cobilança, tudo isso é parte dessa inclinação medonha, terrível, que leva o coração da pessoa humana a uma solidão cósmica, porque o pecado de Adão e Eva, ele traz também a maldição cósmica. Parece que nós não estamos no lugar certo. Adão e Eva foram expulsos do paraíso pela própria miséria do pecado, a sua própria consciência lhes obrigou a sair do jardim. É uma maldição. Não teve como. O sim de Eva é a morte e o sim de Maria é a vida. O sim de Nossa Senhora nos reergueu e gerou em cada fiel a vida em Cristo. Se por Eva veio a morte, por Maria veio a vida. Se pelo sim de Eva a humanidade obedece ao diabo, o sim de Maria nos levou à obediência a Cristo. Por isso, a igreja é chamada a ser mãe, acolhendo, acompanhando e gerando cada fiel para Cristo. Durante este jubileu que começou no último dia 24, pelo Santo Padre o Papa Francisco, os fiéis são convidados a renovar sua confiança em Deus e a redescobrir em Maria um modelo de esperança viva. Esperança viva. Então, nesse contexto do Ano Santo, Peregrinos da Esperança, a maternidade de Nossa Senhora, ela ganha para nós também um sentido, um significado mais ainda especial. Assim como Maria acolheu e acompanhou o Salvador, a igreja também é chamada a fazê-lo. E a igreja, o mistério de Cristo, nela nós estamos pelo batismo. Maria, a mãe de Deus, é também mãe da esperança. Ela nos mostra que Deus cumpre suas promessas e que a vida humana encontra sentido quando vivida à luz da fé. Como peregrinos, colocamos nossos passos sob a proteção materna de Maria, certos de que ela nos conduzirá a Jesus, o Príncipe da Paz. Que ao início do ano, hoje, sob o olhar amoroso da Mãe de Deus, inspire a igreja, inspire a mim, inspire também a você que me escuta neste momento, a uma vida fiel, a viver o jubileu como um tempo de graça, reconciliação e renovação na fé. Que Deus nos ajude, prezados ouvintes, a viver essa graça maravilhosa desse tempo de renovação do coração, sob o olhar intercessor da Theotokos, a Mãe de Deus, assim seja.
quero compartilhar com você a segunda leitura da missa deste 1º de janeiro, que é a carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de 4 a 7. Quando se completou o tempo, diz o apóstolo, o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, ó Pai. Assim já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Dileto ouvinte, essa leitura é muito importante para nós, muito, pois ela mostra o movimento do sim de Maria, que gera vida, que gera retorno, que gera santidade, que gera adesão a nosso Senhor. O sim de Nossa Senhora é extremamente profundo. Vocês que são casados e bem casados e que vivem a alegria do matrimônio, o dia que vocês deram o sim diante do altar de Deus, diante do sacerdote, do ministro do casamento, aquele sim de vocês teve consequência, que é o nascimento dos filhos, a vivência de vocês dois. Então, um sim bem dado, ele sempre é produtivo e vai trazer bens espirituais. Já o sim, quando não é bem dado, é o contrário. Ele vai trazer sempre danos terríveis à vida da nossa espiritualidade, à vida da igreja. Portanto, sejamos cada vez mais intrépidos nesse caminho do nosso sim a Deus. Um sim verdadeiro, um sim amoroso, um sim com essas consequências bonitas de santidade e de fidelidade ao nosso Deus soberano. Que a Virgem Maria interceda por você e por mim, para que o nosso caminho neste ano 2025 seja um caminho, todo ele marcado por esta direção única, que é o reino dos céus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte que nos acompanha nesta manhã, especialmente os doentes, os que sofrem, os que andam tristes, desanimados e sofridos, os idosos, enfim, todos que pediram as nossas orações. Senhor, derrama uma luz bela, profunda no coração de quem está a sofrer, para que volte a harmonia de suas almas, de suas vidas. Cura, Senhor, os que estão desanimados e tristes, os que passaram o Natal e o Ano Novo sozinhos, sem o calor da família, por diversas circunstâncias. Enche-nos com Teu Espírito. Fica, Senhor, conosco e nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Desejando a você e a sua família um santo ano novo, peço ao bom Deus que os abençoe hoje e durante todos os dias deste ano. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você, dileto ouvinte, sobre leigos, religiosos, seminaristas, sacerdotes que nos escutam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Juntos, vivamos com ardor o jubileu proclamado pelo Santo Padre. E juntos, façamos deste ano um ano de um bom apostolado na nossa paróquia, na nossa comunidade, ajudando as pessoas a estarem mais próximas de Deus. Assim seja. Abençoado
e santo ano novo para você.